Olá, o meu nome é Sandra Inês Feitor, sou advogada portuguesa. Hoje vou falar-vos da alienação parental e residência alternada em Portugal, os avanços e retrocessos. Em Portugal não existe legislação sobre alienação parental, mas tem-se notado na doutrina e jurisprudência uma progressiva abertura, ainda que algo lenta, para esta temática, não sendo já em grande parte encarada como algo inexistente, mas sim como um fenómeno social e familiar de elevado conflito e tensão que tem assolado e preocupado cada vez mais os nossos tribunais. A sua identificação e a solução nem sempre é fácil, impondo um rigor e especial atenção e cautela por parte dos nossos tribunais, pois que, infelizmente, muitos destes casos cruzam-se com alegações de violência ou de abuso sexual sobre os filhos ou o outro progenitor. Ora, tal cenário acarreta maiores dificuldades porque o julgador não pode, sem uma investigação profunda, séria, tomar qualquer posição, restando ficar no impasse, no meio, e tentar salvaguardar os direitos fundamentais e o superior interesse da criança. Ou seja, não é o superior interesse da criança estar exposta a um cenário de violência ou abuso, assim como também não é, e constitui até igualmente um fator de perigo para o desenvolvimento e bem-estar da criança, ser exposta ao conflito interparental, verbalizações ou diabolização da imagem paterna ou materna, ou conflitos de lealdade. Assim como são direitos fundamentais da criança, o direito à convivência familiar e ao livre desenvolvimento da personalidade, em toda a sua expansão, incluindo a nível familiar. E é direito fundamental do progenitor, privado da convivência familiar, o mesmo direito àquela convivência e presunção, e também a presunção de inocência. Porque quando temos alegações de violência ou abuso, não podemos partir a priori da ideia que aquela pessoa tenha efetivamente abusado. Pode ter abusado, pode não ter abusado, pode ter agredido, pode não ter agredido. É preciso investigar. Portanto, não podemos tirar prejuízos e fazer julgamentos prévios. Não podemos partir de uma presunção da culpabilidade, porque nem a Constituição portuguesa, nem a Constituição brasileira defendem como direito fundamental uma presunção de culpabilidade, mas sim uma presunção de inocência, ou seja, só se pode considerar culpado de um crime a pessoa que tenha sido condenada com trânsito em julgado pela prática desse crime. A não ser assim, o crime não aconteceu. Assim, há ainda um longo caminho a percorrer, pois nem sempre a convivência familiar é assegurada ou assegurado o valor constitucional da presunção de inocência, sendo fácil de ser juízes críticos e valorativos prévios que contaminam o andamento do processo e toldam a visão do julgador que se quer isento e imparcial, quer objetiva, quer subjetivamente. Os casos de alienação parental nada têm de fácil. E procurar, assim, soluções fáceis leva a que o conflito seja tratado com superficialidade, o que não se compadece com a tutela integral da infância e juventude. É preciso ir mais longe. É preciso ir além e não ficar aquém. Impõe estes casos um olhar sistémico sobre a globalidade do conflito, mesmo sobre as questões passadas. Ainda assim, que se queira dar passos para a frente e mover para a frente, porque o passado mostra-nos as dinâmicas conflitivas, ensina-nos a não repetir padrões do passado, sendo assim necessário travar determinadas condutas e mudar o status quo da relação da tríade familiar. Há ainda na comunidade jurídica uma especial atenção e maior receptividade e abertura para debater hoje este tipo de fenómeno e buscar soluções adequadas a superar tão intenso conflito parental. Mas temos sempre que ter uma visão sistémica, uma visão globalizada, uma escuta ativa, porque aquilo que nos trazem no processo as partes, aquilo que elas dizem, nem sempre é aquilo que fazem. Nós temos que ter a capacidade de nos libertarmos do ruído e fazer uma escuta ativa, escuta dos silêncios, observar a forma como se movem e deambulam no processo, para podermos identificar se são tão cooperantes quanto dizem ser ou se tomam decisões unilaterais à revelia do outro, excluindo o outro da participação na vida do filho. Se mostram verdadeiramente tão disponíveis para promover a convivência ou se estão sempre a levantar muros e dificuldades para que essa convivência não aconteça. E, portanto, isto são indicadores que nos permitem identificar
o tipo de conflito que existe e a que a criança está exposta. E, portanto, é necessário também perceber e ter atenção a este passado conflitivo que as pessoas trazem até chegar à via judicial, porque o conflito não começa na via judicial, ele começou antes e por isso chegou àquele estado judicial, judicializado. Porquê? Porque esse passado ele ensina-nos e nós temos de ter atenção para podermos aprender com esse passado, para promovermos medidas que sejam verdadeiramente eficientes, que não venham repetir padrões conflitivos. De outra forma, não será por mera decisão judicial que o conflito e situações de alienação parental serão travadas. É preciso estar atento, é preciso promover o acompanhamento e a supervisão destes pais, muitas vezes. Importa referir que em Portugal, desde outubro de 2015, entrou em vigor nova legislação, no Regime Geral do Processo Tutelar Cível e da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, que vieram reconhecer a realidade que há muito tem sido vivenciada pelas famílias e pelos nossos tribunais, referindo especificamente na sua exposição de motivos, que foi tida em conta a realidade dos graves danos psicológicos potencialmente sofridos pelas crianças em contexto de ruptura conjugal e, consequentemente, perturbação dos vínculos afetivos parentais, especialmente agravada nas situações de violência doméstica e intrafamiliar. Portanto, essa realidade não é compaginável com delongas da marcha processual nem com a inerente dilação das decisões. Também a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, que é o equivalente ao ECA, reforma o conceito de superior interesse da criança, referindo que é do superior interesse da criança manter e dar-se continuidade às relações de afeto de qualidade significativas, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos. Portanto, a apreciação é sempre casuística. Bem como primado da continuidade das relações psicológicas profundas, referindo que toda a intervenção deve respeitar o direito da criança à preservação das relações afetivas estruturantes de grande significado e de referência para o seu saudável e harmonioso desenvolvimento, devendo prevalecer as medidas que garantam a continuidade de uma vinculação securizante. Portanto, aqui vem reforçar a ideia de que a família da criança não pode ser despedaçada pela ruptura da relação conjugal dos seus pais. De outra forma, estamos a subverter o superior interesse da criança ao conflito dos adultos e permitir que eles, adultos, levem o seu conflito avante, triangulando a sua relação conflitiva na criança, ou seja, colocando a criança no meio. Também o Regime Geral do Processo Tutelar Cível acabou por vir reforçar o papel da mediação familiar, das decisões consensuais, da assessoria técnica especializada para realizar a audição técnica especializada ou avaliação social dos progenitores e o seu conflito, bem como para supervisionarem e assegurarem o cumprimento do regime de convívios e ainda valorizando a audição da criança dentro de regras especiais que privilegiam o depoimento sem dano. Ora, a jurisprudência portuguesa tem-se pronunciado a respeito das situações de alienação parental e de conflito parental em geral, de uma forma, em parte, positiva. Não podemos dizer que isto seja a globalidade, que representa a globalidade dos casos. É um tema que não é consensual, é um tema que não é unânime dentro da própria comunidade jurídica e científica, mas que tem, de facto, dado passos largos. E estes passos na jurisprudência são, de facto, muito relevantes. Por exemplo, o Acórdão da Relação de Lisboa, de 10 de abril de 2008, refere que é essencial salvaguardar a satisfação da necessidade básica da criança de continuidade das suas relações afetivas, sob pena de se criarem graves sentimentos de insegurança e ser afetado o seu normal desenvolvimento. O menor não é propriedade privada da sua mãe e ela, se assim o entende, representa um enorme perigo para o desenvolvimento harmonioso da criança que o tribunal não pode continuar a ignorar a mãe só porque a mãe não é necessariamente boa mãe. Isto realmente é relevante porque é preciso ter a capacidade de ter este olhar
cirúrgico e objetivo para os casos, para perceber as dinâmicas conflitivas em que os progenitores muitas vezes envolvem os filhos. E conforme disse este acórdão, o tribunal não pode continuar a ignorar. Infelizmente, em alguns casos nós ainda continuamos a ignorar, porque é mais fácil fingir que não vemos, porque é mais fácil deixar tudo como está. Mas não pode ser. Porque deixar tudo como está significa não assegurar os direitos fundamentais da criança, da família, não assegurar o superior interesse da criança, não assegurar a tutela integral da infância e juventude, e significa validar o conflito em si, e significa conferir, pela nossa inércia de operadores judiciários, um sentimento de impunidade, ou seja, o progenitor alienador vai ficar com o sentimento de que o tribunal não pune, o tribunal não toma medidas, o tribunal não acautela eficientemente a situação e, portanto, podem continuar a repetir os mesmos atos porque nada se vai passar. Isso não pode acontecer porque aí estamos a ser coniventes com este tipo de conduta. Outro exemplo, até fazendo referência à lei brasileira da alienação parental, foi o Acórdão da Relação do Porto de 9 de julho de 2014, que refere o seguinte: aponta no sentido da decisão judicial sobre a guarda dos filhos coincidir com aquela que promova uma relação que construa, preserve e fortaleça os vínculos afetivos positivos existentes entre ambos os pais e os filhos e afaste uns e outros do ambiente destrutivo de tais vínculos. Referindo ainda que afigura-se que estamos na presença de algo com efetiva existência de um fenómeno social que existe e obedece a um certo padrão de comportamento que se deixa tipificar, sendo suscetível de ser estudado como tem sido e devidamente conceitualizado. Por outras palavras, não estamos perante uma ficção. Isto, de facto, é relevante. Também, no mesmo sentido, o Acórdão do Tribunal de Guimarães, de 8 de outubro de 2015, refere que o progenitor dito alienador, ao assim atuar, padece de uma disfunção que consiste na transformação de um vínculo positivo no negativo, ou seja, amor em ódio. Um progenitor que assim atua compromete o crescimento e desenvolvimento sadio do menor, pelo que não lhe deve ser atribuída a guarda da criança. E ainda um outro acórdão, a título exemplificativo da Relação de Évora, de 11 de abril de 2012, que salienta um aspecto particularmente relevante e que, se nós tivermos atenção, ele está patente em quase todos os casos de alienação parental, que é esta obsessão do cuidar associada à exclusividade da relação com a criança, em que um dos pais é muito bom e o outro é muito mau. Um é muito preocupado e o outro é incompetente. Um sabe fazer tudo e cuidar e é adequado e o outro é um incapaz. E com base nesta envolvência do cuidar, vai afastando o outro e impossibilitando o outro de participar da vida da criança e de cuidar da própria criança. Portanto, é preciso ter atenção a estes detalhes. O facto é que é inegável hoje, de facto, a existência do fenómeno da alienação parental, em especial recentemente reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que acabou por ser incluído como fatores condicionantes da saúde da criança no International Codification Disease número 11 da Organização Mundial de Saúde, agora em junho de 2018, na secção dos relacionamentos interpessoais na infância, referente a problemas relacionados da dia de pais-filhos, condutas de bloqueio e busca pela exclusividade da relação com a criança, ou seja, situações de alienação parental, sendo consideradas como uma situação de perigo para a saúde da criança, seja física, mental ou psicológica, por ter a noção e a consciência dos danos efetivos que a exposição prolongada da criança a situações de stress tóxico, do exercício de uma parentalidade tóxica e sufocante, causa ao nível da estrutura do desenvolvimento ou mesmo do neurodesenvolvimento psicológico da criança. Importa referir que as crianças e os adolescentes submetidos à alienação parental, no meio desta psicodinâmica patológica, estão expostos efetivamente a situações prolongadas de stress tóxico. E o stress tóxico, que representa um ambiente familiar disfuncional, segundo a evidência científica,
significa que os adventos estressantes e traumáticos para a criança, quando assumem um caráter prolongado no tempo, levam a uma produção de adrenalina e cortisol no cérebro da criança. E essa produção, quando permanente e contínua, torna-se prejudicial porque provoca um encurtamento do hipotálamo, do hipocampo. O hipocampo está presente em ambos os hemisférios do cérebro, localizado no lobo frontal, e é responsável pela criação das novas memórias de longo prazo, mas também a gestão e o controle das emoções. A consequência desta alteração química da estrutura neural do cérebro altera, consequentemente, a forma como a pessoa se vê a si própria e encara o seu papel no mundo, ou seja, o seu autoconceito, o seu lugar no seio do conflito parental. Nessas situações, portanto, acaba por se assemelhar muito às situações de stress pós-traumático, levando ainda a danos na estrutura do hipotálamo e da amígdala no cérebro, que gerem a parte emocional do cérebro. Tais danos e alterações químicas na estrutura do cérebro que são provocadas por aquele intenso stress tóxico, porque a pessoa vive, neste caso a criança ou adolescente, vive num permanente estado de stress, num permanente estado de alerta e hipervigilância, condicionam o estímulo e a capacidade de resposta à adversidade e de controlar a mesma, pelo que acaba por levar a potenciais consequências de depressão e transtornos de ansiedade, que na infância e adolescência é preciso ter uma certa cautela, porque não deixam de ser doenças do foro psiquiátrico e que requerem especiais cuidados. É inegável na sociedade atual que uma criança exposta a intenso conflito parental, caracterizado por uma busca da exclusividade da relação e do afeto da criança, com bloqueio e afastamento do outro progenitor, é, sem dúvida, uma criança em perigo. E consoante a intensidade dessa exposição e estratégias empreendidas pelo progenitor alienador, será uma criança potencialmente sujeita a uma situação de stress tóxico. Recentemente, no ordenamento jurídico português, preparam-se também novas medidas de promoção da coparentalidade consciente e positiva, que até têm sido encaradas a nível internacional por alguns estudos, e bons estudos, no sentido de poderem ser potenciadoras da diminuição do conflito, da pacificação das tensões, por levar a refocar ambos os pais no cuidado dos filhos. Portanto, no sentido de incrementar a importância e imprescindibilidade do papel parental de cada um dos progenitores. Tendo-se iniciado o debate na Assembleia da República de a residência alternada, em Portugal, poder vir a configurar um regime privilegiado após a separação dos pais, na promoção do superior interesse da criança e da tutela integral da sua infância e juventude. Na sociedade familiar contemporânea, a reivindicação tem partido essencialmente a figura paterna, num desejo de abandonar o papel redutor do mero provedor da família, de integrar em toda a sua plenitude a corresponsabilidade dos filhos, de deixar de ser o pai McDonald's, o pai fim de semana ou o pai mochilinha. Não falamos somente do exercício conjunto das responsabilidades parentais, como tem a lei da guarda compartilhada no Brasil, o exercício conjunto da responsabilidade ou da autoridade parental, que em Portugal também foi inserida pela Lei 61 de 2008 no artigo 1906 e passou a vigorar com caráter obrigatório. Na separação, os pais são obrigatoriamente corresponsáveis pelo exercício conjunto das responsabilidades parentais sobre os seus filhos, em relação às questões de particular importância, mas aqui estamos a falar de algo mais, estamos a falar da partilha dos tempos de convívio. Falamos de acompanhar e participar das rotinas diárias da criança, do fazer refeições juntos, dos rituais do acordar e do adormecer, do contar uma história, do levar e buscar à escola, do fazer trabalhos de casa, brincarem juntos, estarem juntos numa multiplicidade de momentos de partilha que são da maior importância para os filhos. E que são esses momentos que estimulam a vinculação securizante e gratificante das crianças com os pais. E que igualmente para ambos os progenitores, porque devem de sentir-se ambos implicados, integrados nesse papel, mas também sentirem-se implicados e envolvidos no projeto de vida das crianças, dos seus filhos. Porque os pais, quando cuidam dos filhos, não estão a fazer um favor ao outro, não estão só a ajudar ao outro, estão a exercer o seu dever parental. É um direito e é um dever. A residência alternada, de facto, tem sido um tema quente, não é um tema também consensual e que levanta muitas discussões, é um tema fraturante na nossa sociedade. O próprio Conselho da Europa, na recomendação 2079 de 2015,
sobre o exercício da parentalidade, reafirma a essencialidade quer do exercício conjunto das responsabilidades parentais, fazendo alusão ao facto de que muitos pais são afastados desse exercício ou convivência com base em preconceitos de género, referindo que a convivência familiar é um direito fundamental à luz do artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e também incentivando os Estados-membros a adotarem a residência alternada como um modelo dos seus sistemas jurídicos familiares, contemplando naturalmente exceções dos casos de maus-tratos, negligência, abuso e violência, porque representam circunstâncias objetivas, desde que devidamente comprovadas, e eu vou repetir isto muitas vezes, desde que devidamente comprovadas, de que a residência alternada, nesses casos, de maus-tratos, negligência, abuso e violência, não representa ou não corresponde ao superior interesse da criança. E porquê é que eu digo devidamente comprovadas? Porque, como já referi anteriormente, muitos casos, quer nas situações de residência alternada, em que é, por vezes, levantado o conflito como forma a boicotar essa possibilidade para evitar o acordo dos pais em relação a esse aspecto, nos casos de alienação parental, infelizmente, parece cada vez mais comum alegações de violência ou de abuso. Efetivamente, há casos de violência e abuso. Há vítimas, verdadeiramente, de violência e de abuso. Mas, infelizmente, também temos casos de falsas alegações de violência e de abuso. E é precisamente por causa de existirem essas falsas alegações de violência e abuso que torna todo este trabalho muito mais difícil, porque é preciso fazer a destrinça entre o que é real e o que é fabulado, para não destruirmos estas famílias que já estão num processo autodestrutivo pelo próprio conflito e não criarmos preconceitos. Portanto, só podemos considerar se é ou não do superior interesse da criança uma residência alternada ou um convívio com outro progenitor, se a situação de violência ou abuso estiver efetivamente comprovada, ou seja, que tenha sido condenado, sentença condenatória, com trânsito em julgado. Se o processo tiver sido arquivado porque não há prova, porque não há indícios da prática do crime, então não podemos considerar que não seja do superior interesse da criança aquela convivência, porque não se provou que aquela pessoa tenha praticado qualquer crime e vigora sempre o princípio fundamental e constitucional da presunção de inocência. Aliás, a respeito desta questão da residência alternada, que está a ser agora debatida na Assembleia da República em Portugal, o Conselho Superior da Magistratura pronunciou-se já no seu parecer de 8 de novembro de 2018, agora recentíssimo, no sentido de que, salvo motivos ponderosos, e esses motivos ponderosos são as situações de violência, abuso, negligência e maus-tratos, a residência dos filhos de pais separados deve ser com ambos os progenitores, de forma alternada, com possível adequação ao caso concreto. Ou seja, cada caso é um caso. Cada família tem a sua dinâmica, cada família tem a sua estrutura e, portanto, têm que ser adequados às dinâmicas de cada família e às necessidades de cada criança. No mesmo sentido, também o Conselho Superior dos Magistrados do Ministério Público pronunciou-se no dia 10 de outubro de 2018 também no sentido de ser de introduzir na legislação portuguesa a residência alternada, adequando a nossa legislação à recomendação do Conselho da Europa, analisando casuisticamente cada caso concreto. Isto porquê? Porque quando entrou em vigor a Lei 61 de 2008, que a nossa chamada Lei do Divórcio, que veio fazer uma série de reestruturações legislativas ao nível do divórcio e do exercício das responsabilidades parentais, e que introduziu aqui a guarda compartilhada, mas só falava do exercício conjunto da responsabilidade parental sobre as questões de particular importância. Começou a surgir uma reivindicação por parte das famílias, junto dos próprios tribunais, da própria vigência da residência alternada, apesar de ela não estar expressamente prevista na lei. E começou-se a debater essa situação. Havendo quem entenda que não há espaço e que não há lugar à residência alternada, que vem como algo negativo, como algo desestruturante, como algo que pode estruturar emocionalmente a criança ou interferir com as suas rotinas, uma série de situações. E há quem entenda o oposto, há quem entenda que de facto é positivo, que a lei, embora não preveja expressamente, também não proíbe, portanto há um espaço aberto para esse efeito. Há quem entenda que deve ser mediante acordo dos pais e há quem entenda que nem é necessário o acordo dos pais, basta que, no caso concreto, o superior interesse da criança assim o determine. E, portanto, há margem
para que o próprio tribunal imperativamente assim decida. Bom, naturalmente devemos partir do pressuposto que não é a separação dos pais ou o conflito daqueles que deve promover ou ditar a ruptura familiar ou o regime de convivência familiar a vigorar, sob pena de estarmos a criar uma triangulação da ruptura e conflito projetada na própria criança, consequentemente a subverter o próprio superior interesse da criança. É fundamental libertarmos-nos dos dogmas e preconceitos ou ideias pré-concebidas e subjetivismos próprios que nos contaminam e que se encontram enraizados na sociedade e cultura jurídica, dado que acabam por toldar a nossa percepção no caso concreto. E acabam por enviesar as próprias dinâmicas concretas de cada família. E cada caso é um caso, tem que ser avaliado casuisticamente. É verdade que, tal como a alienação parental, também a residência alternada não é um tema unânime na comunidade. E levantou alguns debates acesos, inclusive com alguma forte componente feminista. Veja-se que não podemos, numa sociedade moderna e contemporânea, que se presume esclarecida e com acesso à informação a partir de estereótipos, mitos e dogmas, de que os homens sejam, por natureza, presumíveis agressores e abusadores. Isto que eu estou a referir aqui vale tanto para o que se tem tentado a passar em Portugal com esta proposta de introdução da residência alternada na legislação portuguesa, como vale para a situação que tem estado a acontecer no Brasil com a tentativa de revogação da lei da alienação parental. Porquê? Porque, além de tal presunção de culpabilidade, tal presunção de que os homens sejam potenciais agressores ou abusadores, leva-nos para os princípios fundamentais de direito, começando na nossa Constituição e na vossa brasileira Constituição, partindo para os instrumentos de direito internacional e aqui também comunitário e europeu, porque estaríamos à partida de negar a justiça e o princípio fundamental da presunção de inocência, negando qualquer processo justo e equitativo, dado que à partida estaríamos a proferir um juízo moral e valorativo acerca das características pessoais de alguém e, consequentemente, a direcionar o andamento dos processos judiciais e respectivas decisões a um juízo pejorativo acerca da condição masculina, ou seja, uma visão de género, desacompanhado de uma culpa provada. Quando que a Constituição, quer a portuguesa, quer a brasileira, determina o princípio fundamental da presunção de inocência, que só se pode tecer um juízo valorativo em relação à culpabilidade de alguém com uma culpa formada. E a culpa formada é aquela que deriva da condenação judicial com trânsito em julgado. Não tendo acontecido essa condenação judicial, é inocente. E não se podem tecer outro tipo de juízos valorativos a respeito da condição ou da relação daquela pessoa com a família ou os seus filhos. Portanto, é profundamente lamentável que haja oportunismo e baixeza de caráter suficiente para falsamente acusar, pois que longa tem sido, efetivamente, a luta e reivindicação de direitos das vítimas de violência e abusos que acabam descredibilizadas pelas falsas acusações. E nestes casos defendo e advogo pela punição. Porque não é só a imagem e honra em consideração ao bom nome da vítima direta das falsas acusações que é atingida. É também a relação de vinculação à imagem de competência parental. É também a própria realização da justiça e uma efetiva obstrução dessa realização da justiça, mas também são todas as verdadeiras vítimas de violência e de abusos, porque quem falsamente acusa silencia a voz das verdadeiras vítimas. Pelo que não podemos cair em prejuízos, preconceitos e dogmas deste tipo a respeito do exercício de parentalidade. Aliás, a própria lei, pelo menos em Portugal, por causa da Convenção de Istambul, acabou por introduzir alterações no sentido de excluir à partida a possibilidade de residência alternada ou até do exercício conjunto da responsabilidade parental, ou seja, da guarda compartilhada, nos casos de efetivo abuso ou de efetiva violência praticada, desde que, vou repetir, efetivamente comprovado. Portanto, estas situações estão salvaguardadas à partida. Desde logo, estão salvaguardadas não se tratando de uma regra que se pretende ditar a qualquer custo, mas sim de promover verdadeiramente uma coparentalidade positiva, consciente e responsável, refocando os progenitores nas suas funções e papéis parentais a desempenhar e não na relação conflitiva que tenham entre si, mas que não pertence certamente à criança.
é algo que pertence aos adultos e que tem que ser resolvido entre os adultos. Não podemos ser ingênuos e pensar que a separação por si só não traz consigo mágoas e ressentimentos. Nos casos mais do que noutros, efetivamente. Mas esse não é um assunto da criança, nem tão pouco do próprio exercício da parentalidade. É antes, sim, uma questão de gestão interna do conflito e de maturidade emocional dos progenitores, que importa trabalhar e promover ao invés de triangular na relação com a criança, sob pena de estarmos a subverter o seu superior interesse. E a respeito de uma situação destas, eu gostei especialmente de um recentíssimo acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 10 de julho de 2018, que fala sobre a regulação da convivência familiar, referindo sabiamente que, na determinação do regime de visitas, em causa está o direito fundamental da criança a ter pai e mãe, o direito a não ser transformado em órfão de um deles, o que pressupõe manter os dois implicados na vida do filho, não obstante a dissociação do casal, sendo essa a razão que torna relevante acolher e estimular a vontade de ambos os pais, no sentido de exercerem o mais plenamente possível o seu papel, o que demanda os mais amplos contactos com o progenitor não residente, só assim se defendendo o seu superior interesse. Ou seja, está-nos aqui a dizer este acórdão que, nos casos de alienação parental, nos casos de elevado conflito parental, a solução não está em restringir ou privar os conflitos, os convívios, peço desculpa. A solução está em ampliar aqueles convívios ou mesmo reverter a guarda. O verdadeiro problema, que acaba por acrescentar ainda o acórdão, o verdadeiro problema em todo e qualquer regime de exercício das responsabilidades parentais é o conflito e a incapacidade de diálogo dos progenitores, que são fonte de perigo para o desenvolvimento do menor. Portanto, quando no final do processo o conflito se mantém, a melhor forma de ultrapassar o perigo daí decorrente e de proteger o menor não é de diminuir os contactos com um dos progenitores, mas antes a de determinar o acompanhamento da execução do regime estabelecido pelos serviços de assessoria, medida prevista para os casos em que o Tribunal julga haver risco de incumprimento decisão. E, portanto, este aqui parece ser um acórdão que transparece bem a verdadeira exegese da legislação que entrou em vigor em 2015 em Portugal do regime geral do processo tutelar cível. De tentar encontrar mecanismos, porque eles existem efetivamente, mas é preciso ter coragem para os aplicar, de superar a situação de conflito. Porque a partir do momento em que deixamos nas mãos dos progenitores as rédeas do conflito, eles vão continuar a conflituar. Nós temos que lhes tirar essas rédeas das mãos. Temos que ser nós a conduzir o caminho. Mas para isso é preciso termos coragem. E isso é algo que eu, por vezes, noto que falta aos nossos tribunais. E esse é ainda um caminho que temos que ainda percorrer. É preciso ser audaz, é preciso ter coragem de mudar o que está cristalizado e padronizado. É preciso libertar-nos dos dogmas e preconceitos enraizados na sociedade e na cultura jurídica de preferências maternais ou de figuras primárias de referência. O critério legal, pelo menos em Portugal, encontra-se referenciado de forma expressa na lei desde 2008, no artigo 1906, número 5 do Código Civil, no sentido que a residência habitual da criança deverá ficar a cargo do progenitor que se mostre mais disponível para promover amplas oportunidades de convívio do filho com o não residente. Pelo que, sendo ignorada a possibilidade ou inviabilizada essa amplitude de convivência, incumprido o regime ou perante uma conduta de bloqueio ou afastamento, a solução não passa pela restrição da convivência, passa pela ampliação da mesma. Ou mesmo por uma residência alternada, dado que a criança precisa de ambos os pais e o conflito parental é o que coloca a criança em perigo. É a exposição da criança ao conflito dos pais. Estes critérios sempre deverão ser analisados à luz de cada caso concreto, no sentido de avaliar se correspondem casuisticamente ao superior interesse de cada criança ou não, independentemente de haver ou não acordo parental. Temos muitos casos, e aí temos que ser realistas, temos muitos casos em que o próprio conflito é promovido precisamente para evitar ou boicotar um regime de residência alternada, sob o pressuposto de que a cultura dos nossos tribunais não irá impor um tal regime se não houver acordo dos pais ou houver dificuldades de comunicação. Não podemos continuar a embarcar, ainda que inconscientemente, na subversão do superior interesse da criança ao conflito que os adultos pretendem instalar ou triangular a relação conflitiva com vista a afastar um dos progenitores e muitas vezes acaba por ser abarcada todo um lado da família. Sendo certo que a presunção legal que vier a ocorrer no nosso sistema jurídico, a meu ver, será bem-vinda. Não terá
não terá lugar se no caso concreto não corresponder efetivamente ao superior interesse da criança. Mas temos que nos libertar dos dogmas para conseguirmos objetivamente encarar esse superior interesse da criança e tirar aos pais as rédeas do conflito. É preciso, sem dúvida, ser audaz, ter coragem, ir além e não ficar aquém. Obrigado. Eu peço desculpa por não poder estar presente convosco. Eu adorava estar uma vez mais presente convosco, mas infelizmente não posso. Eu tive uma bebê há pouquíssimo tempo, tem 1 mês e meio, e portanto não seria possível para já fazer esta viagem além mar. Mas gostaria muito de estar presente. Olha, estou presente de coração. Obrigada, Dr. Sérgio Moura Rodrigues. Obrigada, Doutora Cláudia Petri Faria. E beijinho a todos que aí estão. Obrigada.